Olá, o Direito Sem Fronteiras está começando. No quarto programa da série que trata de direito internacional e geopolítica, vamos falar sobre o Japão, um dos países que mais se envolveram em conflitos para ganhar territórios e que não para de buscar novos mercados para seus produtos. Acompanhem na reportagem. O país que se reconstruiu depois da Segunda Guerra Mundial para virar uma potência econômica e militar está diante de novos desafios. Não bastasse o olhar atento da China, os japoneses agora temem uma possível reunificação das Coreias em um momento em que a população diminui e pode faltar gente para defender seus territórios. As notícias também não são boas nas relações comerciais. A saída dos Estados Unidos do Tratado de Associação Transpacífico leva o Japão a se aproximar da Europa em busca de novos mercados. É um ponto bem nevrálgico. Para debater o assunto, nós convidamos Danílio Porfírio, professor de Relações Internacionais do UniCeub e especialista em Direito Internacional. E também Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais e professor de História da UNB. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. Eu começo com o senhor, professor Vidigal. O Japão, ele é um país que tem sérios problemas com energia e, mesmo assim, é uma potência industrial. Como é que o senhor explica esse fenômeno rapidamente, para a gente abrir o assunto? É difícil fazer uma explicação rápida, né? Mas o Japão ele tem uma trajetória histórica muito peculiar. Se constitui como potência já ao final do século XIX, início do século XX. E ao final da Segunda Guerra Mundial, como potência derrotada, surgia no horizonte como um adversário dos Estados Unidos. Mas os interesses geopolíticos de Washington rapidamente transformam o Japão de inimigo a ser desarmado em um aliado estratégico, entre outras razões por causa da Revolução Chinesa, o surgimento da China comunista e também da Guerra da Coreia. E aí os Estados Unidos vão apostar, vão investir pesado no processo de recuperação industrial do Japão. Então o milagre japonês ele não é tão miraculoso assim, né? Conta com o planejamento estratégico de longo prazo e com o financiamento norte-americano. A tragédia da Segunda Guerra para o Japão, apesar de todos os pesares, milhares de mortos, acabou dando um impulso à sua industrialização. Uma oportunidade para o Japão retornar ao clube industrial por meio daquilo que alguns economistas chamam de industrialização a convite. A convite, interessante. Apesar disso, o Japão continua sendo um país carente de energia. É o terceiro maior importador de petróleo do mundo. Não tem carvão, ele busca produtos na região. E isso explicaria um pouco a atitude bélica do Japão naquela região do mundo? Não há dúvida, Bob. O que acontece? O Japão, num primeiro momento, ele tem uma postura, ao longo da sua história, isolacionista. O Japão ele começa a se abrir para o mundo a partir do século XIX na marra. E aí volto a citar o professor Vidigal, as relações íntimas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos constrange em 1850 o Japão a fazer o quê? A abrir o seu comércio, abrir o seu mercado dentro da tradição hamiltoniana americana. Ele se alinha aos americanos. É a primeira intervenção norte-americana na história do Japão. E voltando a citar o professor Vidigal, diante da crise, há oportunidade. Esse processo de intervenção abrirá as portas para a modernização do Japão, que nós chamaremos mais à frente de Revolução Meiji. A partir de então, ele cria uma estrutura de mercado moderna, pautada inclusive na indústria, e em função da carência de recursos energéticos, ele começa a se voltar para uma política de expansão. Isso significa invasão de territórios alheios. Sim. Qual foi, nesse momento, qual foi o gatilho para que o Japão, por exemplo, tivesse aquele conflito ainda no século XIX com a Rússia, ainda
no período do Nicolau? Não se pode relacionar somente a questão energética, principalmente nesse período, sim, mas os conflitos com a China ao final do século XIX e com a Rússia no início do século XX são conflitos geopolíticos envolvendo as ilhas do Pacífico, notadamente Sakhalina. Então você tem aí a primeira potência não europeia a desafiar e vencer os europeus em um conflito. E isso coloca o Japão, então, no centro das relações internacionais da época. Agora, logo em seguida vai ter a Primeira Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra o Japão estará ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados. É na Segunda Guerra que a situação vai complicar, uma vez que fará parte do eixo. O Japão investiu 87 bilhões de dólares em armamentos entre 2015 e 2016. A razão de 42, 44 bilhões ao ano, mais ou menos. Eles compraram 6 submarinos, tem um porta-aviões, que dizem que não vão usar como porta-aviões, e as armas continuam chegando. Qual é o projeto do Japão? O projeto do Japão eu não vejo necessariamente como ofensivo, Bob. Não? Eu vejo inicialmente como defensivo diante de uma nova realidade estratégica. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, só para a gente poder comentar isso melhor? Claro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos o Japão, aqui o Mar do Japão, sim, temos a Coreia do Sul e temos a China. Diante dessa fotografia aqui, eu queria que o senhor continuasse o seu raciocínio. Então, vamos lá. A melhor forma de explicar o presente e o futuro é olhando para o passado. Sim. Basicamente, o professor Vidigal disse que as questões eram vinculadas à China e à Rússia. A questão das Sakhalinas e das Kurilas era uma questão já problemática entre o Japão e a Rússia, que estavam expandindo suas pretensões à China, que era uma potência decadente, desde 1804. Diversos tratados foram feitos. O que acontece? Ao longo desse processo de expansão, que se inicia, inclusive, de forma categórica, belicista, com a Guerra Russo-Nipônica, em 1904 a 1905, o Japão se consolida naquela região como potência naval. E a partir de então, as suas ações de ocupação serão graduais, não só no Círculo do Pacífico, mas na Coreia, Manchúria e mais à frente ao sul da China. A Manchúria, só para ficar bem claro, fica aqui a leste, né? Fica a nordeste da China. Isso. Né? Aquela região ali, né? Por sinal, rico em carvão. Em carvão. Rico em carvão. Que o Japão não tem. Isso. E a Coreia também é muito rica em carvão, que o Japão não tem. Isso. E aí o que acontece? A ação imperialista que nós vamos ver, professor Vidigal, ao longo do século XX, é uma ação expansionista, imperialista, fundada no discurso do nacionalismo, da supremacia nacional. E isso vai se mostrar de uma forma clara e brutal na Segunda Guerra Mundial. Eu já volto com o senhor. Isso. Professor, o conceito de império, na sua opinião, mesmo numa época moderna, ele estimula a expansão territorial? A expansão territorial é parte da ideia do império. É parte da ideia do império. Seja na antiguidade, um império romano que ocupa regiões de povos, né, de culturas e etnias muito distintas, seja nos dias de hoje, mas envolve necessariamente o território. Claro que há a possibilidade de uma interpretação do império como poder econômico, que é a tradição que Lenin nos traz. Mas, no geral, se misturam as duas coisas. É muito difícil discernir o que é um império econômico e um império político-territorial. Eu volto com o senhor sobre a Coreia. O Japão vê a Coreia, segundo alguns analistas de geopolítica, como uma adaga que mira o coração do Japão. Essa frase é de um consultor militar da Prússia que esteve trabalhando com as forças japonesas no começo do século XX. Nesse caso, eles consideram a Rússia como o país mais próximo de colocar a mão no cabo da adaga. Daí porque eles têm um interesse primordial em dominar a Manchúria. Sim, na época, inclusive. Na época e ainda hoje. Existe essa preocupação, e ainda hoje. No caso presente, nós temos as Coreias divididas.
E aí é que nós temos um problema. Se as Coreias forem unificadas, eu quero ouvir a sua opinião e eu quero ouvir a opinião do professor Vidigal. Como fica a situação do Japão em relação às duas Coreias, que são países que mal conversam com o Japão? Por motivos óbvios, países que foram invadidos, né? A Coreia como um todo foi invadida pelo Japão e foi até proibida de praticar a sua cultura nativa. O Japão, como imperialista, ele dominava territorialmente e culturalmente, proibindo as pessoas de falarem a sua língua nativa. Como é que o senhor vê isso hoje, caso as duas Coreias se unifiquem? Só para complementar, Bob, primeiramente, não é só uma dominação cultural. Houve uma opressão de natureza étnica, que não só atingiu a Coreia, como talvez a principal preocupação do Japão, que é a China. É a China. A China parece que em volume é até maior, né? Sem dúvida. Nós temos que lembrar que, para alguns historiadores, se o professor Vidigal, se eu estiver mentindo, o senhor me corrija, a Coreia foi considerada por um tempo o prostíbulo do exército japonês. A China passou por humilhações que chegaram à drastificação do genocídio. Massacres como Nanquim, o Xangai. Podemos dizer, sem exageros, que os judeus dos japoneses foram chineses. Foram chineses. Foram chineses. Logo, sobre aquela primeira pergunta, para nós fecharmos essa segunda. Sim. A grande preocupação do Japão em se armar tem nome. É a ascensão da potência emergente China. É a China. Se a Coreia se unifica, ela vai se unificar conforme uma filosofia de política e governo alinhada aos americanos. Ou não. Em princípio, sim, porque lembremos que a Coreia do Sul, inclusive, não sei se o professor concorda com isso, ela é o quê? Uma região que está sob tutela, de alguma maneira, militar dos americanos. Não, o acordo de paz não foi assinado até hoje. Então eu vou te falar até além. A ideia da unificação ainda é uma utopia. Professor, o senhor concorda? Eu concordo com vários pontos que foram colocados, principalmente a questão do rearmamento japonês como um reflexo da emergência chinesa, isso parece inquestionável, e também concordo que é pouquíssimo provável que essa reunificação ocorra. De qualquer maneira, a geopolítica e a história, elas nos permitem olhar para essa região com uma temporalidade mais ampla. E aí as relações internacionais têm essa riqueza, né, da multitemporalidade. E os tempos da geopolítica nessa região, eles advêm hoje, essencialmente, da Segunda Guerra Mundial. Então, é a Segunda Guerra, é a Revolução Chinesa, é a Guerra da Coreia, a divisão das Coreias, que marcam as principais disputas geopolíticas locais. Ou seja, qualquer conversa que foi encaminhada na região passará certamente por aquilo que eu disse em 1946 e 47, ou aquilo que você falou em 44. É basicamente isso. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouquinho, logo após a nossa pausa. Não vá embora. Olá, estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, neste quarto programa da série sobre geopolítica e o direito internacional. A gente fala sobre o Japão. O senhor dizia no primeiro bloco que a Coreia do Sul estaria ligada ao Japão até por uma questão econômica. Sim. Eu só quero lembrar uma coisa que aconteceu recentemente, salvo engano, em 2016. Washington pediu que a Coreia do Sul e o Japão fornecessem informações sobre a Coreia do Norte, informações de inteligência, de sintonia muito fina. A Coreia do Sul respondeu a Washington que passaria as informações ao Japão por Washington, para não ter que tratar diretamente com Tóquio. Aquilo que o senhor disse, o ressentimento da Segunda Guerra Mundial e até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, ainda está à flor da pele naquela região. Sim. Uma coisa são os processos econômicos, os negócios.
mesmo porque as empresas não precisam tratar necessariamente com o governo. Outra coisa são os governos e essa herança, né, essa memória advinda de guerras anteriores. O que é mais difícil, que ainda na sua é um problema opinião? Bastante delicado. O que é mais difícil, superar a memória, as feridas ou a questão econômica? Olha, dependendo da conjuntura política e da ameaça real, imaginemos um conflito de maiores proporções nessa região, de acordo com a configuração geopolítica atual. Quais opções que a Coreia do Sul possui? A Coreia do Sul estará ao lado do Japão. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E terá que superar de maneira muito rápida esses receios mais antigos. Olhando aqui o mapa da Coreia, nós temos o paralelo 38, onde está exatamente a divisão dos dois países, né? A capital Seul, que reúne todo o centro financeiro da Coreia do Sul e toda a parte industrial, está a 56 quilômetros desta fronteira. Sim. Portanto, ao alcance, salvo engano, de 10 mil máquinas de artilharia da Coreia do Norte, logo após as montanhas que estão instaladas lá em cima. Isso explicaria o abraço que a Coreia do Sul pode dar no Japão para ficar junto e se proteger? Eu não sei se seria necessário chegar a tanto. Se nós olharmos apenas a questão da Coreia, apenas não, né, porque ela é muito ampla e ela envolve toda a vizinhança. Mas se nós lembrarmos do processo histórico da Guerra da Coreia, é importante lembrarmos que a Guerra Fria acabou e as Coreias continuaram separadas. Ou seja, não foi uma questão político-ideológica, como muita gente supunha anteriormente. Essa divisão, ela é uma fronteira geopolítica entre interesses chineses, indiretamente russos, e interesses americanos. Inclusive, o paralelo 38, que marca a separação dos dois países, a definição deste paralelo teria sido um equívoco de Washington, porque esse caso estaria sendo, em 45, se voltarmos 50 anos, no comecinho do século XX, essa era uma discussão. A Rússia e Japão não tinham certeza ainda, um tentava convencer o outro que aqui seria a divisão do país pela metade. E os Estados Unidos, logo após, quando acabou a Guerra da Coreia, em 53, alguém mostrou um mapa da National Geographic, isso é dado histórico, e aí Washington aceitou o paralelo 38 como sendo o ponto de divisão, sendo que os analistas dizem que a divisão da Coreia, se fosse feita, seria de leste para oeste e não de norte para sul, por causa das montanhas mais à direita. Na verdade, essa divisão já é uma reminiscência da extensão territorial oriunda da ocupação dos soviéticos no final da Segunda Guerra. Essa situação do recuo, do avançamento dessa fronteira, eu vou lhe dizer, Bob, foi uma questão pragmática. A Guerra da Coreia, para os americanos, não foi uma guerra fácil. Foi uma guerra dispendiosa. 4 milhões morreram lá. Custando vidas, dinheiro, recursos. 70 bilhões de dólares custou aquela guerra. Então, a necessidade de dar fim a essa guerra também era o quê? Necessária. Urgia. Então, talvez a explicação da montagem dessa fronteira, que hoje é considerada equivocada, foi o melhor possível para o momento. Não havia o que discutir. Vamos sair rapidamente, vamos para o sul. Isso. Vamos para o sul e os chineses disseram vamos para o norte, vamos. E só lembrando, tivemos uma alternativa de continuar a guerra utilizando armas nucleares. O general MacArthur, que era o chefe, ele era responsável pelo comando, acabou sendo destituído pelo Truman em função dessa hipótese absurda. E também, logo após, o massacre do reservatório de Chosin, né? Também. Não é? De outra forma também. Isso repercutiu negativamente. 3 ou 4 mil americanos morreram naquela região. Naquele combate ali. Professor, os tratados comerciais da região do Transpacífico que o Trump acaba de negar a sua participação. Sem os Estados Unidos, esses tratados comerciais têm futuro?
Olha, os Estados Unidos estão jogando com uma prática comercial, né, típica do setor imobiliário, de onde provém o presidente, né, que é assustar o cidadão e depois voltar a negociar com algumas vantagens, né? Mas os Estados Unidos hoje, efetivamente, não querem amarras multilaterais. Eles vão tratar essas questões bilateralmente, inclusive com o Japão. Agora, os problemas da economia japonesa com a economia norte-americana, eles não são de agora. Eu lembro perfeitamente bem, ainda na juventude, quando se falava que a potência do futuro seria o Japão. Anos 70, anos 80. E no início dos anos 80, os produtos japoneses entravam no mercado norte-americano em quantidades crescentes, com produtos de alta qualidade e preços baixos. E isso assustou de tal maneira a indústria automobilística americana e alguns outros setores econômicos que, em meados da década de 80, os Estados Unidos chamaram os japoneses na responsabilidade, os acordos conhecidos como Louvre Plaza, e nesses acordos os japoneses se comprometeram a valorizar a sua moeda para que os produtos japoneses perdessem competitividade no mercado americano. Coisa que os americanos quiseram fazer com a China. Quiseram fazer com a China. Agora, com o Japão funcionou muito bem, porque desde meados dos anos 80, a economia japonesa não teve nenhum grande crescimento. Até recessão. Percentual. 12 anos de recessão. Passou por dificuldades, 12 anos de recessão. Só que a situação da China é muito distinta e os Estados Unidos não têm como repetir essa mesma estratégia, né? Talvez pelo fato de a China ser um dos maiores credores dos títulos públicos americanos, professor? É um dos fatores. É um o dos outro fatores, fator né? é que muitas empresas americanas estão em território chinês. Em joint venture? Tem parcerias, joint ventures e outras, né? Outros tipos, outras modalidades. Inclusive a atividade produtiva, que é extremamente viável em termos econômicos para as multinacionais daquela região. Né? E a China não tem a amarra da derrota da Segunda Guerra Mundial. A China não vai se dobrar à pressão política de Washington como o Japão se dobrou desde a Segunda Guerra Mundial. Não, o Japão é o país que diz sim por excelência. E a China não tem essa necessidade. E a experiência na Ásia das forças chinesas, eu acho que para historiadores e pesquisadores americanos e também para os japoneses, eu acho que a Guerra do Vietnã acaba sendo um memorial, né? Porque a força, a determinação daqueles soldados do norte, e até mesmo dos Vietcongs, tidos como guerrilheiros da época, apoiados pela China, usando rifles AK-47, e os americanos usando, acho que o M16, que travava a todo momento. A força física e moral naquela guerra, tendo os chineses sustentando aqueles ataques, eu acho que ainda hoje acho que é um peso em termos de um passo atrás. E a própria guerra da Coreia, né? Sim. O apoio chinês e russo foram fundamentais. Foi decisivo. Eu quero fazer uma outra pergunta aos senhores sobre a ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa, hoje, ela se transformou num ponto... Quer dizer, hoje não, já nesse ambiente da Segunda Guerra Mundial, né? Até um pouquinho antes. O Japão, acho que invadiu a ilha nos anos 30, salvo engano, né? Sim. Nos anos 30, antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E hoje a ilha é praticamente dividida com soldados americanos, há 32 mil soldados americanos no Japão, e boa parte moram ali em Okinawa. Uma boa base de mísseis. Essa ilha garantiria a segurança para quem tentasse passar pelo mar do Japão ou mar da China ali, professor? Primeiramente, Bob, essa questão de disputas territoriais nessa região volta à questão das ilhas Sakhalinas e Kurilas. Regiões que são propriamente estratégicas no acesso, né, ao Mar de Okhotsk e ao Mar do Japão, não é? Ao Mar do Japão. Nós temos que lembrar que Sakhalina e Kurilas era do domínio russo desde 1804. Diversos tratados foram feitos até então.
até propondo, como agora o nosso presidente Vladimir Putin quer, né, pelo menos retoricamente se propõe, não é, a fazer uma coabitação ali, um controle conjunto, mas mantendo sempre o status territorial na mão dos russos. Na mão dos russos. E ele quer dividir isso com quem? Com o Japão? Com o Japão. Essa é a proposta que ele faz. Não, ó, recentemente, em 2017, eles já começaram o quê? A fazer tratativas sobre esse processo de coabitação, principalmente das ilhas, o quê? Kurilas. Kurilas. Tanto Kurilas quanto Sakhalinas foram tomadas, inclusive a um golpe surpresa, vamos dizer assim, por parte do Japão na guerra russo-nipônica, por meio de um ataque surpresa a Port Arthur. A maior força naval da época, naquela região, era dos russos. Em função de o quê? De uma força muito mais moderna, pequena, entretanto, muito mais moderna, antenada com o quê? Com a filosofia militar da época. Os japoneses, o quê? Destruíram isso. Sakhalinas e as Kurilas retornam ao controle do quê? Dos russos, por meio do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Agora eu não estou falando mais da Rússia, eu estou falando da União Soviética. Sim. E aí o que acontece? Diante, aí você estava falando de Hokkaido, Okinawa, diante do quê? Da perda, da derrota do Japão, os americanos assumem dentro de uma política jacksoniana. O que é uma política jacksoniana? De controle da segurança. A segurança dos americanos vem em primeiro lugar. Mas detalhe, a segurança é uma segurança o quê? Sobre os interesses americanos do mundo. Então o que acontece? Os americanos ali vão afiançar, Bob, a segurança da região. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Foi bom, né? Muito obrigado pela presença dos dois. E agradeço também a você que nos acompanhou. No próximo programa, vamos falar sobre a geopolítica na Europa. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.